Je t'ai menti, je savais très bien qui tu étais. Ton incognito faisait ma gaieté, et ton compte en banque ma volupté. Você consegue notar quais elementos compõem o filme? Nessa cena de Cléo de 5 a 7, dirigido e roteirizado por Agnès Varda, podemos destacar o movimento de câmera, os enquadramentos, o cenário, os figurinos, entre outros elementos. O conjunto e combinação desses e de outros componentes visuais e sonoros de uma estrutura específica convencional é o que chamamos de linguagem cinematográfica. Mas afinal, o cinema é mesmo uma linguagem? Christian Metz foi um dos teóricos que consolidou a ideia do cinema como linguagem, entre os anos 1960 e 70. Em seu primeiro estudo, ele faz uma comparação com a escrita, questionando se o cinema é uma língua ou uma linguagem. Para Metz, os planos são criações próprias de cada cineasta e numericamente infinitos, ao contrário das palavras, que são pré-existentes e finitas. Assim, os planos se assemelhariam mais às frases, que possuem incontáveis formas de construção a partir do número limitado de palavras. Complicado, né? Para ajudar, o teórico dá um exemplo com a palavra cachorro. Segundo ele, enquanto essa palavra designa qualquer cachorro, um plano cinematográfico de um cachorro nos mostra, pelo menos, qual é o cachorro, o seu tamanho, a sua aparência, o ângulo e a lente em que ele é filmado. Metz sintetiza, por fim, que para falar uma língua, basta usá-la, ao passo que falar a linguagem cinematográfica é sempre, em certa medida, inventá-la. Robert Stan afirma que, para Metz, o cinema seleciona e organiza imagens e sons para formar sintagmas, isso é, unidades narrativas autônomas nas quais os elementos interagem semanticamente. Já Noel Burt nos explica que a ideologia dominante constituiu cinematograficamente um modo de representação específico durante os anos de 1895 a 1929, que ele chama de modo institucional de representação. O termo tem o objetivo de substituir as expressões linguagem cinematográfica, cinema clássico e suas variáveis, por serem inadequadas, segundo o autor, que prefere pensar em termos de performance e expressão visual, sonora, rítmica, etc. Quando isso é entendido, os princípios semanticamente elementares da edição dominante, junto com as normas de composição de planos, da iluminação e da tecnologia de som sincronizado, são vistos como constitutivos de um modo de representação, e diferentes modos de representação podem existir entre diferentes grupos sociais de diferentes épocas e lugares. Na década de 1920, já se discutia sobre a concepção da linguagem cinematográfica por meio da montagem, sendo D.W. Griffith e Sergei Eisenstein dois cineastas e teóricos que se destacaram na construção e na propagação desse pensamento. Enquanto Griffith utilizava e difundia a montagem clássica, que tem o poder de contar histórias de forma transparente, isso é, priorizando o envolvimento emocional do público com conflitos e personagens, Eisenstein defendia a montagem experimental, que explora o choque entre duas imagens como um meio de comunicação e criação de novos sentidos. A montagem é um processo importante na criação e manipulação de dois elementos que constituem a linguagem cinematográfica, o tempo e o espaço. Bela Balazs indicou que o cinema apresenta uma tripla noção temporal, dividida em tempo de projeção, que é a duração do filme, tempo da ação, que é a duração de uma ação dentro da realidade criada pela obra, ou seja, dentro da diegese, e tempo da percepção, que é a impressão da duração sentida pelo espectador. Em relação ao espaço, Balazs afirma que o cinema pode reproduzir um lugar, através dos movimentos de câmera, ou produzi-lo, por meio da montagem de diferentes planos. No segundo caso, mesmo que as imagens justapostas não tenham relação física entre si, é possível criar a sensação de um ambiente único. Além de todos os elementos citados até aqui, existem vários outros que fazem parte da linguagem cinematográfica, como os diálogos, as trilhas sonoras, a iluminação e a mise-en-scène. Para observarmos como esses elementos podem ser utilizados de diferentes formas, vamos fazer uma análise comparativa entre Cléo de 5 a 7, o filme apresentado no início do episódio, e Terminal, de 2022. Ambos os filmes começam com uma cena de tiragem de tarô, revelando às protagonistas uma carta que significa a iminência da morte ou de uma grande mudança.
No longa francês, esse momento é introduzido com os únicos planos coloridos do filme, com enquadramentos em detalhe, plongée absoluta e câmera fixa. Neles, vemos as mãos das personagens manipulando as cartas, enquanto somos introduzidos a Cleo por meio da sua voz. Já no curta curitibano, a ação, apesar de semelhante, é mostrada de outra forma. No primeiro plano, vemos a personagem principal e o cartomante frente a frente, em um enquadramento médio e lateral, com câmera na mão. No próximo plano, a mesa com as cartas está enquadrada em um plongée, e é utilizado o recurso do zoom para observarmos em detalhe a carta apresentada. Também é possível notar os diferentes usos da linguagem cinematográfica ao longo desses filmes, como, por exemplo, a forma que eles retratam os espaços percorridos pelos personagens. Em Cleo de 5 às 7, quando a protagonista muda de percepção, passando a observar o mundo ao invés de si mesma, Paris é colocada constantemente em foco, como se fosse uma personagem, a partir de planos abertos e em movimento, com panorâmicas ou trevinhas. Além disso, em alguns planos, a diretora incorpora imagens das ruas nos reflexos de vidros e espelhos. Já em Terminal, os planos são geralmente médios e com ângulos frontais ou traseiros, enquadrando a protagonista caminhando e suas expressões. Ela é seguida pela câmera, e até quando se afasta, o zoom é empregado para reenquadrá-la e reaproximá-la. Assim, o espaço recebe um tratamento diferente do filme francês. A cidade de Curitiba não se torna uma personagem principal, é apenas um cenário desse percurso. Portanto, podemos definir a linguagem cinematográfica como um conjunto de elementos visuais e sonoros, que podem ser organizados em inúmeros discursos para comunicar e criar diferentes significados.